Que bênção podermos estar aqui mais uma vez com o programa da Vida para a Vida. Quero agradecer a sua companhia, a sua compreensão, a sua participação. Ao término, você divulgue esse trabalho que a gente está fazendo para exatamente levar a palavra até o seu lar, até o lar do seu vizinho, do seu amigo, do seu colega de trabalho, seu colega de classe, lá na faculdade, o seu colega também lá no ginásio, na escola, também lá o seu vizinho. Esteja, pois, oferecendo a palavra do Senhor através dessa programação da Vida para a Vida. Nós vamos orar ao Senhor, depois estaremos cantando um hino que fala sobre o serviço do cristão. Amém? Vamos orar. Ó Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade que nos dá de estarmos nesta hora cultuando ao Senhor, neste programa tão especial que vem do coração do Senhor, da vida do Senhor para a nossa vida. Esteja, pois, abençoando cada família e também, ó Pai, respondendo às orações, ó Pai, atendendo nas necessidades, curando as enfermidades. Nós sabemos que o Senhor pode todas as coisas. É por isso que clamamos pelo nome e pelo sangue do Senhor Jesus. Em nome de quem nós oramos hoje e sempre. Amém. Vamos cantar Felicidade no Serviço. É a música que vamos cantar. Serviço do meu rei eu sou feliz, satisfeito e abençoado, proclamando a salvação do meu Jesus, no serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida empregarei, gozo, paz, felicidade, tem quem serve ao meu bom rei. No serviço do meu rei eu sou feliz, venturoso e decidido, quando tenho o amor do meu Jesus, no serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida empregarei, gozo, paz, felicidade, tem quem serve ao meu bom rei. Que bênção, né? Poder empregar a nossa vida a serviço do Rei Jesus. Nós queremos contar com a sua colaboração, não só na participação de hoje, mas também que você esteja divulgando a palavra do Senhor. Nós queremos ler na palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, quando está registrado na palavra do Senhor, em Atos capítulo 5, e nós vamos ler até o capítulo 6, versículo 7, do capítulo 5, verso 33, até o verso 7 do capítulo 6. Amém? Diz assim: eles, porém, ouvindo, enfureceram-se e queriam matá-los. Mas levantou-se no sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco. Os homens, está falando aqui os apóstolos, e disse-lhes: israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens, porque antes destes dias levantou-se Teudas, insinuando ser alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens, mas ele foi morto, e todos quantos lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Depois desse, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo também. Este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Agora vos digo, dai de mão destes homens, deixai-o, porque se esse conselho, se essa obra vem de homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, porque não, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. E concordaram com ele.
Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando por terem sido considerados dignos de sofrer afronta por esse nome. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e pregar Jesus o Cristo. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem de fé, cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito da Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhe impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Que o Senhor esteja, pois, nos abençoando. A instituição dos diáconos está na palavra de Deus. Nesse texto, há como título a instituição dos diáconos, no capítulo 6, do verso de 1 a 7. Mas os discípulos, os apóstolos, sofreram, apanharam, até mesmo no julgamento, como é comum, tira-se o réu, né, para poder dar o veredito, ou até separa os juízes para poder tomar a decisão. E assim fizeram com os apóstolos. Sofreram, apanharam, foram até dito para que eles se calassem, mas o número de discípulos aumentavam cada vez mais. Veja bem que na igreja primitiva, quando eles se reuniram naquele dia de Pentecostes, que o Senhor derramara o Espírito Santo naquele momento sobre os discípulos, havia 120 pessoas reunidas numa casa. Havia 120 pessoas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Agora, imagina, numa das pregações que Pedro fez, 3.000 pessoas converteram ao Senhor. Aí nos diz até mesmo que havia muito mais do que isso, porque normalmente contavam, até aquele momento, contavam somente os homens. 3.000 pessoas agregaram a fé numa noite de pregação e foram batizados todos eles no mesmo dia, porque já conheciam o Evangelho, já conheciam a palavra de Deus, já tinha sido instruído por João Batista. Então 3.000 almas. Agora imagina, 12 apóstolos estavam cuidando ali de 120. Agora mais 3.000 almas que estavam chegando. Como é que ficaria? Precisaria de ajuda, precisaria dos diáconos. Depois ainda, na pregação de Pedro, mais 5.000 almas converteram-se ao Senhor. Veja bem, em pouco tempo da história da igreja, em pouco tempo, antes de Paulo começar a pregar, houve essas conversões de 8.000 pessoas. Nós temos em Minas Gerais, ou até mesmo em outros estados, um município que não tem 8.000 moradores, percebe? Então 8.000 pessoas, porque o Evangelho estava realmente vivendo naquele momento, se lembrando de Jesus. Mas eu quero chamar a atenção na questão do serviço dos diáconos. Os diáconos precisavam ser do mesmo modo como eram os apóstolos, cheios do Espírito Santo, cheios de fé e cheios de sabedoria. Não sabedoria humana. A sabedoria humana não se compara com a sabedoria divina. Olha bem como os diáconos foram escolhidos. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Olha, 7 homens de boa reputação. Na realidade, havia muito mais. Se tivesse somente, no meio de vocês tem apenas 7 homens que servem. Não, escolhei dentre vós, elegei-os para trabalhar na obra do Senhor.
Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Veja bem as qualidades para serem de boa reputação. Escolhei dentre vós homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Isso os apóstolos disseram para a multidão. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Aí também as qualidades dos demais, dos outros 6, eram iguais a de Estevão. Estevão não era o melhor. Às vezes a gente acha assim, o que foi eleito foi o melhor. Talvez ele seja, não estou querendo menosprezar a questão bíblica não, e nem você quando é eleito aí a qualquer cargo, em qualquer área, não estou menosprezando, mas nem sempre o que recebe mais votos, o que é eleito em primeiro lugar, está tão qualificado quanto aos outros. Um exemplo. Então, talvez ele tenha até mesmo um conceito muito bom na igreja, o diácono é de uma família nobre na igreja, é eleito em primeira mão, mas pode ser que até uma pessoa humilde, bem humilde, seja de boa reputação, cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria. Eu me lembro quando criança, quando adolescente, havia um diácono em nossa igreja, e me lembro que ele havia pregado uma só vez na igreja, numa quarta-feira. Mas aquele homem levava sempre pessoas à igreja, para ele entregar um folheto, para ele conversar e convidar, levava muitas pessoas para a igreja. Então, não quer dizer que está lá na frente, está pregando, está orando, está cheio de sabedoria. Também pessoas que estão aí no anonimato, estão cheios de sabedoria, cheios de fé, cheios do Espírito Santo. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau Prosélio de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus em Jerusalém e se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Posteriormente, esse Estevão, cheio de fé e de sabedoria, que não era apóstolo, que era diácono, mas estava cheio de fé e de sabedoria, fora morto, fora apedrejado. Posteriormente, Filipe, que também era diácono, o Senhor fala com ele para que ele acompanhasse uma carruagem que estava levando um homem oficial da rainha de Candace, que estava lendo a palavra de Deus, mas não sabia o que estava lendo, não entendia. Então o Senhor, de madrugada, uma certa hora da noite, vai e ele encaminha junto àquele carro e pergunta: você compreende o que está lendo? Não, como é que eu vou entender se não tem quem me explique? Aí ele subiu onde estava aquele homem e aquele homem ouviu a palavra de Deus. Naquele mesmo dia ele foi batizado, percebe? E era diácono, cheio de fé, cheio do Espírito Santo e cheio de sabedoria. Essas são as qualidades de um diácono, aquele que serve, aquele que está a serviço do Senhor. Quero encerrar contando uma ilustração de que um diácono servia bem a igreja, muitos gostavam dele na igreja, ele estava realmente até entusiasmado, mas com o passar do tempo, ele via que as pessoas não obedeciam, zombava dele e ficava revoltado, e ele tomou a decisão de chegar para o pastor e falou assim: olha, pode riscar meu nome, me tira o nome lá do diaconato, que eu não quero ficar mais, ninguém está atendendo o nosso chamado, ninguém está compreendendo, é uma bagunça só, pessoas levantam e saem, conversam no meio do culto, eu não quero mais. Ele resolveu no seu coração ir lá na casa do pastor, dizer para ele que não ia mais trabalhar como diácono. Então ele resolve, vai na casa do pastor e ele bate com muita força na casa lá do pastor, bate com muita força lá na porta da casa do pastor. O pastor, por sua vez,
estava com uma dificuldade para resolver 2 problemas, 2 assuntos, e ele só podia estar em um, e ele estava orando, e de repente aquele diácono chega lá e bate. Quando ele fala assim: pastor, eu vim aqui para falar com o senhor. O pastor diz assim: foi Deus que mandou você vir aqui. Eu estou precisando que alguém faça isso e isso para mim, e eu não posso estar em 2 lugares ao mesmo tempo, e você vai fazer. E aquele diácono não saiu da igreja e continuou o seu trabalho, porque era um homem usado por Deus, era um homem cheio de fé, de sabedoria e do Espírito Santo. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua igreja, que Deus abençoe o diácono na sua igreja. Ore por eles, ore pelo diácono, ore pelos presbíteros, pelos pastores, ore por toda a igreja. É interessante que toda a igreja seja igual ao líder, fazendo a vontade do Senhor. E até a gente surge uma pergunta a dizer que num pelotão onde vários soldados, então talvez 100 soldados, está acompanhando lá o comandante, marchando ou correndo, está comandando naquela fila, né, direto. Aí eu te pergunto, o comandante está à frente, chamando o pelotão para segui-lo. Então, o primeiro soldado está seguindo o comandante. O segundo soldado está seguindo o primeiro soldado. O terceiro soldado está seguindo o segundo soldado. O 50º, assim também por diante, está seguindo o 49º. E quando eu chego lá no final, o 100º, está seguindo quem? Ao 99? Não, ele está seguindo o comandante. Todos estão seguindo o comandante. Então importa que na sua igreja todos os membros sejam iguais, fazendo a vontade do Senhor. Que Deus te abençoe. Ó Deus, em nome de Jesus, te agradecemos por esse momento tão especial de estarmos cultuando ao Senhor. Aumenta a nossa fé e dá-nos oportunidade, ó Pai, de viver segundo o teu querer, segundo a tua palavra. Ó Deus, abençoando cada igreja neste momento, cada pastor, cada presbítero, cada diácono, cada obreiro e as suas famílias. Ó Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos, ó Pai, que se possível for, o Senhor esteja abençoando a liderança do nosso país e de todos os outros países, onde a pandemia ainda está, para que a igreja tenha voz ativa, voltar a se reunir, se não no templo, seja liberado, ó Deus, para estarem realizando, talvez em campo aberto, em uma praça, na rua, cultos ao Senhor, porque nós carecemos mais e mais da Tua Palavra, do Teu Santo Espírito. Pai, em nome de Jesus, é que nós oramos hoje e sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Até uma próxima oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça de Jesus, o amor de Deus, a comunhão esteja com você, irmão amado, e sobre todo o povo de Deus, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém.